In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos, então, caríssimos, na quarta-feira da 21ª semana depois de Pentecostes, usando essa missa reduzida de domingo. Né? Então, talvez para nós seja um pouco difícil fazer a diferença entre os dois devedores. Isto é, aquele que devia, quantos talentos mesmo? Talentos, gente. É muito dinheiro isto. Quantos talentos eram? 1.000, 10 mil. 10 mil talentos. Uma montanha de dinheiro. E o outro devedor sem dinheirinhos, né? Uma coisinha qualquer, qualquer moeda. Então, sim, é essa diferença. A dívida que nós temos uns com os outros, né? E a dívida imensa, impagável, que nós temos para com Deus. Nós temos para com Deus uma dívida impagável. Sabe qual é o meu medo? Eu estou com medo que... Não, porque agora o castigo e o aviso, os milagres todos que vão acontecer, os 3 dias de trevas, enfim, tudo isso é para... Eu não vou dizer de forma errada pagar a dívida, ela é impagável, né? Mas para a gente tomar consciência da enormidade de diferença que há e compreender que Deus nos ama para muito além desta dívida, para muito além. Né? Então, o meu medo é esse, que afinal nós continuemos sem saber aquilatar a diferença que há. Sem saber. E mais, assim, não só não saibamos medir e compreender que temos uma dívida incomensurável, impagável para com Deus, senão que ainda por cima aumente a nossa dívida. E em vez de nós ficarmos purgando com o aviso, com a grande tribulação, o aviso, o grande castigo e os 3 dias de trevas, em vez de nós com isso purgarmos um pouco dessa dívida, alguma coisa para aprendermos, ainda aumentemos, fiquemos ainda por mais de dever a Deus. Mas aí é uma dívida eterna, querida, é uma dívida infernal. É uma dívida que lança ao inferno. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo que nós corremos. Né? Então, esse ato eu não posso dizer, né, que Israel sofreu. Quantas crianças assim, mas brutalmente mortas, hein? Ali eu sei do número de 40, não sei se era uma ocasião só. Está bem. Mas agora lá em Gaza, já temos mais de 2.000 crianças brutalmente mortas, debaixo de bombas, de escombros. Mais de 2.000. Quer dizer, na verdade, a dívida entre os irmãos está crescendo. E isso tudo não apaga, mas aumenta os olhos. A dívida entre os irmãos tornou-se impagável. Aí, se nós pensarmos em termos de economia, hein? Se pensarmos em termos de economia, dos países, das nações, das indústrias, do comércio, a dívida interna, a dívida externa, e se pensarmos em termos econômicos, a dívida entre os irmãos está incomensurável. Incomensurável. E aumenta exponencialmente. Né? Assim. E se pensarmos na dívida social, todos esses movimentos de povos,
as migrações e tudo, no fundo tem também uma cobrança de dívida. Né? Por que que... E como Estados Unidos e Europa cresceram, desenvolveram tanto, não foi com o suor dos pobres do sul global, como agora eles chamam aí os países pobres e emergentes, não foi com o suor do sul global que essa gente toda enriqueceu. E subindo aí para a Europa, para os Estados Unidos, esses pobres que se movimentam, esses povos que se movimentam, pobres, eles todos não estão de alguma forma cobrando uma dívida que afinal vai se tornando cada vez pior. Né? E essas violências todas que nós estamos assistindo, olha como as profecias se cumprem, queridos. Estão saltando diante de nós, dos nossos olhos, o cumprimento das profecias. Né? Essa violência que aconteceu no Rio e na Europa, tantas cidades com violência. Parece que a jihad islâmica está mesmo. Né? O povo islâmico está atendendo ao convite do Hamas e está aterrorizando por aí. Então, a nossa dívida entre nós parece aumentar. E como não aumentará, então, para com Deus? Se, afinal, a nossa cobrança é tão drástica, tão violenta, nós estamos agarrando o nosso irmão pelo pescoço e sufocando. Estamos vendendo ele, suas famílias, seus filhos, suas criancinhas, seus inocentes, né? E todas as suas propriedades. É o que nós estamos fazendo. Estamos botando tudo ao extermínio. É nós que estamos botando tudo ao extermínio. E com isso a nossa dívida para com Deus estoura. Mas aprenderemos, será suficiente? Agora até já pergunto. Será suficiente a grande tribulação? Será suficiente? Aviso, milagres. Não só o grande milagre, mas todos os milagres que nos acontecem. Serão suficientes? O grande castigo, por mais que derrote a humanidade, será o suficiente? Os 3 dias de trevas? Neles, ao menos nesse último grande evento, ao menos neste homem se acordará de que afinal tem uma dívida impagável para com Deus e que precisa pedir-lhe o perdão das dívidas, de todas as suas dívidas? É uma pergunta que é difícil de responder, queridos. Né? Não, claro, nós respondemos, né? Não todos, mas nós esperamos que a grandíssima, a maciçíssima maioria da humanidade chegue a responder. Né? E a responder positivamente, suplicando e pedindo perdão a Deus. Ouviremos blasfêmias, com certeza. Ouviremos a revolta do povo contra Deus, com certeza, tudo isso. Mas nós esperamos que a grandíssima maioria e de qualquer forma, queridos, esse é o melhor e o maior ponto. Nós, a igreja remanescente, né, que está reconhecendo que a contra-igreja é a rebelião contra Deus. A contra-igreja é a maior blasfêmia que a humanidade poderá levantar contra Deus ao perceber a sua dívida impagável. É isso que está acontecendo. É isso que é. A contra-igreja é exatamente isso. A blasfêmia que se está erguendo da humanidade contra Deus ao perceber-se em dívida incomensurável, impagável para com Deus. Alguém ainda perguntava aí, mas então, agora, com o sino da sinodalidade, o pecado está livre? Está livre o pecado? O pecado grave, o pecado feio, está livre, está livre. Então, é isso a contra-igreja. É isso.
E nós restamos nós, queridos, para responder a essa contra-igreja, a essa humanidade, né? Sermos um sinal de que, de fato, ao fim e ao cabo, com todas essas sacudidas de Deus, a humanidade pedirá perdão. Pai, perdoa a minha dívida incomensurável. Tem paciência comigo. Tem paciência comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.